crianças e família! Que bom estarmos mais uma vez no nosso encontro. Hoje vai ser um pouco diferente, que nós iremos falar sobre as Bíblias. Eu sou a catequista Luana. E eu sou a catequista Lisandra. Vamos iniciar nosso encontro nos conectando com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Neste mês de setembro, nossa igreja está celebrando o mês da Bíblia. Celebramos no dia 30 de setembro o Dia da Bíblia e também dia de São Jerônimo, um homem que fez a primeira tradução da Bíblia do hebraico e grego para o latim. Como perceberam, em todos os encontros da catequese, iniciamos e nos baseamos no que diz na Bíblia, pois a Bíblia é a palavra de Deus. Sem esta palavra não há anunciação ou catequese. Como catequistas, somos antes de tudo anunciadores da palavra. Por isso, a importância de estarmos sempre utilizando as Bíblias, pois é nela que encontramos todo o projeto de amor de Deus por cada um de nós. É nela que encontramos o caminho a ser seguido e a sabedoria por nossas vidas. Então, por isso, para darmos início e refletirmos um pouco mais, nós iremos colocar uma música, que é eu cantando sobre a Bíblia. Espada, escudo, luz que ilumina o caminho escuro, tesouro, pergaminhos, escritos que revelam os segredos do mundo. É toda a divindade impressa com coragem em simples folha de papel. Coluna da verdade, espiritualidade e mensagens enviadas do céu. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. A Bíblia é o livro sagrado que foi inspirado por Deus como prova de amor. Muito bem, Luana, como canta lindo, né? O que é a Bíblia? A Bíblia é uma coleção de livros. Isso mesmo, ela não é um livro só. Ela é uma coleção de livros que contém a palavra de Deus. Como se ela fosse uma mini biblioteca, onde vamos buscar a palavra de Deus. A Bíblia não foi escrita por uma pessoa, ela passou por um processo onde a história foi vivida. O povo viveu a história contada na Bíblia e foi passando adiante de forma oral por muito tempo. As pessoas contavam as histórias umas para as outras. Só depois ela foi escrita e nos últimos anos foi traduzida para quase todas as línguas da humanidade. A Bíblia é a história de um povo que caminha com o seu Deus e de um Deus que guia seu povo. Por isso, mesmo sendo tão antiga, a Bíblia lida hoje nos dá respostas tão atuais, pois é a mensagem de Deus ao seu povo, é a palavra de Deus ao seu povo. A Bíblia possui 73 livros, que foram escritos por homens, que na sua época colaboraram com Deus para que Deus se revelasse à sua humanidade. Então, a Bíblia é a forma que os homens encontraram de contar essas histórias, de relatar essas histórias sobre a criação de Deus e a vida de Cristo. A Bíblia é dividida em duas partes, dois tempos. O Antigo Testamento, contendo os livros que narram a história do povo de Deus e foram escritas antes de Cristo nascer, antes de Jesus nascer, e correspondem à sua primeira aliança. E a outra parte é o Novo Testamento, que é escrito depois do nascimento de Jesus, nascimento de Cristo.
e contém a história da vida de Jesus e das primeiras comunidades cristãs. Como falei antes, cada livro da Bíblia foi escrito por uma pessoa, e todas essas foram pessoas sábias e iluminadas, que Deus providenciou para que escrevesse o que Ele queria que todos soubessem. Deus nos deixou esse presente, para que todos conhecessem o amor dele por nós. Vamos entender melhor a divisão da Bíblia? Os livros do Antigo Testamento se dividem da seguinte forma. Livros da Lei. Neles contém a lei da primeira aliança, também chamados de Pentateuco. Isto é, os 5 livros de Moisés. E falam da criação de Deus e da formação de seu povo, o povo de Israel. Estudamos algumas passagens deste livro este ano já. Livros históricos. São 16 livros históricos e narram a história da formação do povo, com a vida, os nomes, as lutas e a fé de seus heróis e do próprio povo. Livros didáticos. São 7 livros sapienciais. Nestes livros encontramos reflexões e expressões de sabedoria, poesias, cantos, orações, hinos e provérbios. Também contém os salmos que nós cantamos e fazemos nas missas, nos quais os povos registram seus sentimentos e expressam sua sabedoria tirada da experiência da vida. Livros proféticos. Foram escritos por profetas, que pregavam o arrependimento e preparavam o povo eleito para a chegada do Messias Salvador, Jesus Cristo. Já o Novo Testamento se divide assim: livros do Evangelho. Evangelho é uma palavra da língua grega que significa boa nova ou boa notícia. Estes livros narram a vida, os ensinamentos, os milagres e as obras de Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos. Esse livro narra, sobretudo, a reflexão de Lucas sobre os apóstolos, mais especialmente de Pedro e Paulo. Descreve também um pouco da organização e das dificuldades de algumas das primeiras comunidades cristãs e reflete sobre isso com o olhar de Deus. Cartas apostólicas. A correspondência mais usada da época de Paulo eram as epístolas, cartas compridas com denso conteúdo. Essas são cartas de agradecimento, de pedidos e de repreensão, que foram enviadas às comunidades onde Paulo havia passado para evangelizar. Cartas católicas. Cartas escritas pelos apóstolos ou pelos discípulos dos apóstolos, onde falam sobre a missão de Jesus. E Apocalipse. São relatos do evangelista João. Bom, este é um pequeno resumo de como está dividida a Bíblia. Mas por que a Bíblia é tão importante para nós? Porque em cada livro da Bíblia há uma mensagem para a nossa vida. Não são apenas histórias ou contos, são mensagens de perseverança, de sabedoria e de esperança. Quando lemos a Bíblia, devemos buscar entender o que Deus nos fala. Assim como falamos que quando fazemos uma oração, devemos nos concentrar. Também quando lemos a Bíblia, devemos estar concentrados e sintonizados. Uma boa leitura da Bíblia é quando entendemos o texto e trazemos ele para a nossa realidade, vivenciando ele. A Bíblia deve ser lida com sentimento, com a emoção que o texto provoca. Só quem ama a Deus e ao próximo pode entender o que Deus fala na Bíblia e na nossa vida. É importante ler a Bíblia todos os dias e pedir o dom da sabedoria ao Espírito Santo para entender o que está escrito. Quando oramos, falamos a Deus. Quando lemos as Sagradas Escrituras, é Deus que nos fala. Temos que ter a Bíblia não como apenas um livro, mas sim como a palavra de Deus, pois foi a forma que Deus encontrou de falar conosco. E vocês, sabem o porquê existem diversas edições bíblicas? E quais são as diferenças de cada uma? Pois bem, existem diversas edições e traduções da Bíblia, porque a Bíblia é conhecida mundialmente. E algumas edições podem conter palavras diferentes, notas de rodapé, mapas e, é claro, escritas por diversas línguas. Isso mesmo. Temos edições da Ave Maria, como essa daqui, por exemplo, da Pastoral, como essas duas aqui são da Pastoral, e outras também.
Porém, todas as Bíblias contêm o mesmo contexto, o mesmo ensinamento. Algumas podem ser mais simples e outras mais difíceis de entender, mas todas passam a mesma mensagem. Devemos ter a palavra de Deus como nosso norte, que nos mostra o caminho do bem, como podemos ver na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17, que diz que as Escrituras sustentam nossa fé. Vamos escutar? Se vocês quiserem, podem até nos acompanhar aí da sua casa com a sua Bíblia. Quanto a você, fique firme naquilo que aprendeu e aceitou como certo. Você sabe de quem o aprendeu. Desde a infância, você conhece as sagradas letras, que podem dar-lhe a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. E em Romanos 15, versículo 4, a palavra diz: Ora, tudo isso que foi escrito antes de nós foi escrito para a nossa instrução, para que em virtude da perseverança e consolação que as Escrituras nos dão, conservemos a esperança. Vejam que a própria Bíblia está escrito o quão importante é a palavra de Deus para nossas vidas. E que tal uma tarefinha? Nos evangelhos, Jesus Cristo ensina muitas vezes seus discípulos e o povo que o seguem através de parábolas. E parábolas é uma história que Jesus usava para dar exemplo, fazer uma comparação de qual a atitude certa a ser tomada. Leia um dos evangelhos, os 4 evangelhos são de Mateus, Marcos, Lucas e João. Escolham uma parábola, façam um desenho dessa parábola e na sequência escrevam uma reflexão do que você aprendeu com esta parábola. Envie sua tarefa para sua catequista. Crianças, tenham a Bíblia como uma ferramenta de oração. Nas horas tristes, peguem sua Bíblia, peçam a Deus que envie uma palavra para ti e façam a leitura onde vocês abrirem a Bíblia e Ele te dará uma resposta. Façam sempre sua leitura com muita fé. Agora vamos finalizar nosso encontro. Pedimos que Deus nos dê sabedoria para que entendamos cada vez mais a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Acabamos por hoje. Beijo, crianças. Boa semana para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus, não esqueçam de ler a Bíblia. Enfim, é isso. Tchau, gente!